Olá, sejam muito bem-vindos à emissão das 11 do dia 3 de agosto de 2022. Só quero dizer aqui uma coisa. Pedimos imensa desculpa ao que aconteceu ontem na emissão das 11. Foi um problema técnico, não foi um problema técnico a corte geral que aconteceu ontem. Vim depois a saber que foi em algumas zonas do concelho de Vagos, onde houve um corte geral de eletricidade. Pedimos imensa desculpa, que o direto acabou de um momento para o outro. Pedimos imensa desculpa, nós depois não conseguimos fazer outro direto, pedimos imensa desculpa. Vamos então iniciar esta emissão das 11 com o Nacional. Vamos lá? Filhos da escola já pode pedir os vales para manuais escolares gratuitos. A outra data a anotar é 9 de agosto, a próxima terça-feira fica para. Se tem filhos em idade escolar, este artigo é para si. A partir de ontem, dia 2 de agosto, já é possível pedir os vales para os manuais escolares gratuitos através da plataforma Mega, relativos aos alunos do primeiro ciclo, 8º ano e 11º ano. Outra data a anotar é o dia 9 de agosto, já a próxima terça-feira. Este será o dia em que começarão a ser emitidos os vales para os manuais escolares relativos aos alunos do 5º, 6º, 7º, 8º, 10º, para o 5º, 6º, 7º, 9º, 10º e 12º anos e outras ofertas formativas. Segundo já informou o Governo, os vouchers para o ano 2022-2023 vão ser emitidos gradualmente, à medida que as turmas são criadas e devidamente carregadas pelas escolas. A possibilidade de acesso a manuais escolares gratuitos será disponível a estudantes que frequentem escolaridade obrigatória, do primeiro ano ao 12º ano, no ensino público ou em escolas privadas com contrato de associação. Estes manuais devem ser sempre devolvidos no final de cada ano letivo, à exceção diz respeito aos alunos mais novos. A Operação Ecniani faz 45 detidos e apreende 4.500 doses de droga. A ação decorreu nos dias 16 a 29 de julho e contou com a colaboração de congêneres de França, Itália e Espanha. Entre os dias 19 e 29 de julho foram detidas 45 pessoas com idades compreendidas entre os 16 e os 54 anos pelo Comando Territorial de Castelo Branco da Guarda Nacional Republicana por posse de arma proibida, tráfico de estupefacientes e furtos, durante uma operação especial de prevenção criminal no concelho de Idenha a Nova. Em comunicado a que a Lusa teve acesso, a GNR indicou ainda da operação que visou a prevenção e o combate à criminalidade, resultou ainda a elaboração de 23 autos de contraordenação por consumo de estupefacientes, tendo sido também prestado auxílio a condutores e transgentes, quer na resolução de acidentes rodoviários, variados incidentes e artigos prendidos e achados. Na operação denominada Etnianha, a GNR apreendeu 1.752 doses de cocaína, 923 doses de MDMA, 811 doses de AX, 584 doses de óleo de cannabis, 415 doses de LCD, 397 doses de anfetaminas, 389 doses de AX em pó, 319 doses de liamba, 98 doses de heroína, 27,71 gramas de 2CB, 18 gramas e 97 de cetamina, 15 gramas e 82 de cogumelos, 12 cápsulas de cogumelos e 80 milímetros de LSD líquido. Foi ainda apreendida 55.951,85€ em numerário, 350 dongs vitamitais, a moeda oficial do Vietnã, 15 libras esterlinas, 28 telemóveis, 2 aerossóis, 2 facas, uma suqueira, um bastão de alumínio e um bastão extensível. Esta operação especial de prevenção criminal contou com militares dos destacamentos do Comando Territorial de Castelo Branco, Destacamento de Trânsito de Castelo Branco, do Destacamento de Investigação de Castelo Branco, do Grupo de Intervenção Sinotécnico e da Unidade de Intervenção do Destacamento de Ação Fiscal de Coimbra, a Unidade de Emergência de Proteção de Socorro, a UEPS,
e contou com a colaboração de forças congêneres da Gendarmerie Nacional de França, da Arma del Caneve de Itália e da Guardia Civil de Espanha. Os fatos foram remetidos para o Tribunal Judicial de H9. Esta notícia foi atualizada às 9 horas e 32 de hoje. Autoridades procuram mulher desaparecida em Olés deste sábado. As autoridades estão a realizar buscas na freguesia de Alva, no concelho de Olés, Castelo Branco, para encontrar uma mulher de 82 anos que está desaparecida desde a noite de sábado. Trata-se de uma senhora de 82 anos que desapareceu na noite de sábado e foi comunicado no domingo. Sofre uma pequena perturbação mental, disse a agência Lusa, fonte do Comando Territorial de Castelo Branco, da GNR. O desaparecimento da senhora na localidade de Ribeira de Sandinhos, freguesia de Álvaro, foi comunicado pelo centro de dia que fazia o apoio domiciliário, salientou a GNR. Segundo a mesma fonte, neste momento as buscas continuam no terreno e estão envolvidos 2 binónios e 11 militares de várias valências. Encontrado corpo de homem de 28 anos desaparecido em Figueiró dos Vinhos. O corpo de um homem de 28 anos que desapareceu no sábado em Figueiró dos Vinhos quando praticava desportos náuticos no Rio Zezer foi este domingo encontrado, disse fonte da GNR de Leiria à agência Lusa. O homem foi encontrado no domingo por volta das 10 da manhã e estava desaparecido desde sábado à tarde enquanto praticava desportos náuticos, disse a mesma fonte da GNR. Segundo explicou a agência Lusa, comunicado revelado hoje, o rapaz fazia habitualmente canoagem e caiaque e foi dado o alerta quando praticava no sábado no Rio Zezer, o que indica à partida terá morrido por afogamento. Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro Codós de Leiria, o alerta foi dado às 16h05 de sábado em Foz de Alger, na freguesia da Arega, e as buscas mobilizaram 29 operacionais apoiados por 14 veículos. Em posição de divisas, a bombeiros da terceira e 17 estagiários de escolas de bombeiros conjunto em Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos e Senados de Bonjim foi cancelada a posição da direção do comando face à morte trágica do jovem, disse a agência Lusa, fonte dos bombeiros locais. Portugal é o 9º país da União Europeia que menos mobilizou verbas para a investigação. Portugal foi o 9º país da UE em que em 2021 mobilizou menos dotações governamentais e desenvolvimento, o equivalente a 75,06€ por pessoa, abaixo da média comunitária de 244,03€, foi hoje divulgado. Os dados foram publicados pelo Gabinete Estatístico da União Europeia, o Eurostat, e dão conta que em 2021 as doações orçamentais governamentais de Portugal para o IDQ equivaleram a 75,06€ por habitante, ainda assim acima dos 72€ por pessoa no ano de 2020. A média comunitária foi em 2021 de 244,03€ por pessoa, uma subida relativamente a 2020 de 229,08€ e um acréscimo de 33% em relação a 2011, 184€ por pessoa. Por países, os Estados-membros da União Europeia com as mais baixas dotações orçamentais por IID por pessoa em 2021 foram a Roménia, 19€, seguida da Bulgária, 24,01€, Letónia, 44,06€, Hungria, 59,08€, Polónia, 61,08€, Lituânia, 62,05€, Malta, 68,05€ e a Eslováquia, 71,06€, surgindo depois Portugal. Já as dotações mais elevadas foram registradas no Luxemburgo, 689,01€ por pessoa, seguida da Dinamarca, 530€ e a Alemanha, 470€. Em 2021, o total das dotações orçamentais governamentais para ID em toda a União Europeia era de 109,003€, o equivalente a 0,8% do PIB comunitário e um aumento de 6% em relação a 2020, 102,8 milhões de euros e 35% em relação a 2011, 81,1 milhões de euros. Peço perdão. A ID
É vista como central para muitas políticas europeias e nacionais por permitir aumentar a competitividade das economias na União Europeia. Um homem de 51 anos foi detido por posse de armas de fogo ilegais em Lisboa. A polícia foi alertada para uma situação de ameaças entre vizinhos. A Polícia de Segurança Pública no Comando Metropolitano de Lisboa deteve no passado domingo um homem de 51 anos suspeito da prática do crime de posse de armas proibidas na União de Freguesias de Moscavide e Portela, em Louras. Em comunicado enviado à Lusa, a autoridade clarifica que os polícias tiveram notícia de que em Moscavide estaria a decorrer uma situação de ameaças entre vizinhos, havendo a possibilidade de estar envolvidas armas de fogo, sendo a principal preocupação uma arma de cano longo, uma caçadeira. Já no local, a autoridade contou com os intervenientes do conflito e depois das buscas no local, encontraram na residência do suspeito uma pistola de calibre 6,35 mm com um carregador introduzido e municiado com 4 munições e outro carregador separado igualmente municiado com 4 munições. Uma espingarda, 90 munições calibre 6.35, 64 cartuchos calibre 12 e 19 munições de calibre 22. Perante o material encontrado na residência após confirmação de que o suspeito não era detentor de licença de uso de porte de arma, o homem foi detido e o material foi apreendido. Neste momento o homem terá sido notificado para comparecer ao Tribunal Judicial de Loures para ser presente ao primeiro interrogatório judicial. A Divisão Policial de Loures vai dar continuidade às ações de investigação criminal no sentido de apresentar mais factos suspeitos perante as autoridades judiciais. Cerca de 90 concelhos do Norte e Centro em risco máximo de incêndio. Cerca de 90 concelhos no interior, norte e centro do país e 3 municípios do distrito de Faro estão hoje em perigo máximo de incêndio, segundo o IPMA. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, estão em risco máximo de incêndio quase 90 municípios dos distritos de Bragança, Vila Real, Porto, Braga, Viseu, Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Santarém e Porto Alegre, 3 concelhos do distrito de Faro, Lolé, São Brás da Portela e Tavira. Em risco muito elevado de incêndio estão cerca de 60 concelhos dos distritos de Viana do Castelo, Vila Real, Braga, Porto, Aveiro, Viseu, Coimbra, Leiria, Santarém, Beja e Faro. Em risco elevado está quase toda a região do Alentejo, à exceção de alguns municípios do litoral, como Odmira. O risco de incêndio determinado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera tem 5 níveis, que vão da reduzida a máxima, e os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, umidade relativa e velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas. O IPMA prevê para hoje uma descida de temperatura máxima, em especial no litoral centro, e vento por vezes na faixa costeira ocidental e terras altas. As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 16 graus Celsius em Viana do Castelo, Guarda e Viseu e os 22 de Bragança, com máximas entre os 23 em Sagres e os 38 em Bragança. Ex-recluso indemnizado em 50 mil euros após amputação por parte da perna. Foi no Hospital de São João, quase um mês depois de uma queda num jogo de basquetebol, que lhe foi feito o diagnóstico de uma astericlose das artérias nativas das extremidades, não especificada. O homem recorreu à justiça. Um agora ex-recluso teve de amputar parte da sua perna direita após ter caído durante um jogo de basquetebol, onde participou com outros presos na cadeia de custódias, onde se encontrava até o final de 2009. Avança a SEC Notícias. Um erro de diagnóstico levou a este desfecho. Após o incidente da partida, o homem de 28 anos foi encaminhado até ao posto médico do estabelecimento prisional, indica o canal, onde lhe foi recomendado gelo, medicação e repouso. Contudo, as dores continuaram e o recluso acabou por ser, 15 dias depois, transportado do estabelecimento prisional até o Hospital Pedro Espânio, no Porto, onde os especialistas apenas reportam uma dor articular. Uma nova ida ao mesmo hospital dias depois manteve o diagnóstico.
Uma vez que a situação não via melhorias, e já quase um mês depois do incidente, o recluso pediu para ser assistido noutro hospital, por segue a SIC Notícias. Foi então levado para o Hospital São João. Nesta unidade hospitalar foi confirmada uma estequiliose das artérias nativas, das extremidades não especificadas e a necessidade de uma cirurgia urgente onde parte da perna direita teve de ser retirada. Após o sucedido, entanto, já foi libertado, decidiu recorrer à justiça, avançando com uma ação contra o primeiro hospital onde foi assistido, o Pedro Espânio, e a prisão de Custóias. O tribunal deu-lhe razão e dos 150 mil euros que exigia acabou por receber uma indenização de 150 mil. Vamos às notícias mundiais. Vamos ao Mundial. Vamos então. Vários candidatos apoiados por Trump vencem primárias republicanas. Vários candidatos apoiados pelo ex-presidente norte-americano, Donald Trump, venceram as primárias republicanas esta terça-feira, avançando como candidatos do partido para as intercalares de novembro em estados como Kansas, Michigan ou Arizona. Do lado democrata, vários progressistas tiveram sucesso nas urnas e conseguiram as nomeações para irem a votos em novembro. A noite eleitoral foi uma das mais importantes do ano, antes das eleições intercalares, e mostrou que o apoio de Trump ainda é um selo importante para os republicanos que querem ser nomeados pelo partido, em posições que vão desde o Senado à Câmara dos Representantes e governos estatuais. No Michigan, venceu a candidata apoiada por Donald Trump, Theodore Dixon, que será nomeada republicana à governadora do estado e vai enfrentar a democrata Grange Whitmer, que também conquistou a nomeação. Nas corridas aos sedes da Câmara dos Representantes pelo Michigan, vários republicanos que votaram contra o impeachment, o processo de destituição de Trump, e receberam o apoio do ex-presidente e avançaram nas primárias. Já no Kansas, o procurador-geral Derek Smith, apoiado por Trump, será o candidato republicano a governador e irá a votos contra a democrata Laura Kelly em novembro, numa corrida que se promete ser competitiva. No Arizona, Paulo Gosar, apoiado por Trump, será o candidato republicano para representar o 9º Distrito do Congresso na Câmara dos Representantes. Desse estado que em 2020 votou em Joe Biden com uma margem apertada, teve algumas primárias mais importantes da noite. Blake Masters, apoiada por Trump, lidera na contagem de votos para a nomeação do Senado. John Gibbs, também favorecido por Trump, lidera contra Peter McGee no 3º distrito, depois de ter votado a favor do processo de destituição de Trump. Lavrov diz que visita de Pelosi a Taiwan é tentativa de irritar a China. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo acusou ainda os Estados Unidos de agirem com impunidade. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, considerou esta quarta-feira que a visita da líder da Câmara dos Representantes aos Estados Unidos, Nancy Pelosi, foi uma tentativa de Washington de irritar Pequim. Não vejo outra razão para criarem tal aborrecimento quase do nada, sabendo muito bem que a visita significa significa para a República Popular da China, defendeu Lavrov durante uma visita a Myanmar. O ministro acusou ainda os Estados Unidos de agirem com impunidade. Os Estados Unidos têm desejo de provar que são impunes e podem fazer o que querem, frisou. Nancy Pelosi aterrou na terça-feira em Taiwan. Apesar das ameaças da China, sendo que a mais importante responsável norte-americana a visitar a ilha dos últimos 25 anos, Pequim, que considera Taiwan parte integrante do território da República Popular da China, considerou que a visita de Pelosi foi uma grande provocação e a resposta enviou 21 aviões militares para a zona de identificação da defesa aérea de Taiwan. Impôs ainda pelo segundo dia consecutivo sanções comerciais a Taiwan, proibindo a exportação de citrinos, rebentos de bambu congelados e 2 tipos de peixe, bem como bloqueou a exportação de areia para a República da China. Reino Unido, criança morre após ser atropelada pela avó. O menino terá seguido a avó quando saiu em casa em direção ao carro. Um menino de 1 ano morreu no Reino Unido esta terça-feira
depois de ter sido atropelado pela avó na porta da sua casa, segundo o jornal Daily Mail. O acidente ocorreu em Ilford, Townsville, no Reino Unido. As causas estão associadas ao facto de a criança ter seguido a avó quando esta saiu de casa em direção ao carro. A avó não sabia que o neto estava do lado de fora quando ela acidentalmente o atropelou ao volante de um Toyota Prado. Apesar da idosa se ter apressado a colocar a criança no carro rapidamente e levá-la ao hospital de Queensland, a criança acabou por sucumbir. O caso está neste momento a ser investigado pela polícia local. Pais de Archie perdem recurso e máquinas vão ser desligadas amanhã. A criança está em coma há 3 meses. O Supremo Tribunal Britânico tinha aceitado mais um recurso dos pais para impedir que as máquinas fossem desligadas, mas decidiu manter a decisão já tomada. Os pais de Archie Battersby, de 12 anos, que está em morte cerebral, perderam mais uma tentativa de evitar que as máquinas que mantêm o menino vivo fossem desligadas após o Supremo Tribunal Britânico rejeitar um último recurso dos progenitores. Segundo a família citada pela Sky News, as máquinas vão ser desligadas pelas 11 horas de amanhã, na quarta-feira. Sublinhe-se que o procedimento para desligar o suporte de vida estava agendado para terça-feira, dia 2 de agosto. Contudo, o recurso dos pais para o mais alto tribunal do país acabou por suspender o processo. Aguardava-se assim uma decisão do Supremo, que agora tira a esperança dos pais de Archie. Um painel composto por 3 juízes considerou que a decisão do Tribunal de Recurso foi a decisão correta e que os pais esgotaram os direitos legais. De acordo com a Sky News, os juízes do Supremo sublinham a grande simpatia pela situação dos dedicados pais de Archie, que enfrentam uma circunstância que é um pesadelo de todos os pais, a perda de um filho muito amado, mas ressalvam que Archie morreria nas próximas semanas. Mesmo que o tratamento da manutenção de vida fosse mantido, Archie morreria no decorrer das próximas semanas por falência de órgãos e, em seguida, insuficiência cardíaca. Sustentam. Os pais já reagiram e mostram-se devastados com a situação. Aguardemos só um bocadinho. 3 mortos e 6 feridos em esfaqueamento numa creche na China. O suspeito é um homem de 48 anos e está em fuga. 3 pessoas morreram e 6 ficaram feridas esta quarta-feira na sequência de um ataque com uma faca numa creche na província de Xinjiang, no sudeste da China. A notícia é avançada pela agência de notícias AFP, que cita fonte policial. Na rede social chinesa Weibo, a polícia revelou que um homem com um boné e máscara invadiu uma creche privada pelas 10 horas locais, 3 da manhã em Lisboa. O suspeito de 48 anos está em fuga. Os órgãos de segurança pública estão a fazer todos os esforços para capturar o suspeito, afirmou a polícia em comunicado. Até o momento não foram reveladas as idades das vítimas. Num vídeo publicado nas redes sociais é possível ver um polícia a transportar uma criança pequena nos braços até uma ambulância. Esta é uma notícia em atualização. Vamos ao desporto. J. Marques visa Benfica. Supertaça de 1980 não pode ser contabilizada. Diretor de comunicação do Futebol Clube do Porto defende que os dois clubes têm o mesmo número de títulos. Francisco J. Marques marcou esta terça-feira presença no programa Universo Porto, da bancada, emitido pelo Porto Canal, no qual defendeu que com a vitória sobre o Tondela e consequentemente conquista da Supertaça, o Futebol Clube do Porto igualou o número de títulos do Benfica. Em causa está a Supertaça conquistada pelos encarnados em 1980, que recordou o diretor de comunicação dos Azuis e Brancos, já motivou intervenções dos organismos que regem o futebol internacional. Vivemos demasiado tempo com estas massificações, sempre em benefício do mesmo.
tantas vezes que já disse com a naturalidade que se tratava de uma competição oficial, que isso nunca foi discutido. Pode ser contabilizada toda a imprensa. Acho que é por má fé que se utiliza essa contagem e acha que o Benfica tem 83 títulos por se atribuir uma oitava supertaça e não 7, atirou. Show de Ramos com um toque de Neres, as notas do Benfica, Mielta. Os encarnados têm pé e meio no play-off da Liga dos Campeões, graças a mais uma grande exibição da turma encarnada. O português marcou 3 golos, mas o brasileiro também mostrou pormenores de qualidade. O Benfica colocou-se esta terça-feira praticamente com os 2 pés na próxima fase da Liga dos Campeões, depois de golear os dinamarqueses do Midtjylland por 4-1 no jogo da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, na partida do qual sobressaíam Gonçalo Ramos e David Neres. O português e o brasileiro foram os quebra-cabeças para que a equipa nordina que praticamente não conseguiu criar picos junto à baliza, que esteve à guarda de Odessas Vladosiminos. Após um período inicial em que as águias pareceram algo surpreendidas com a percepção inicial do adversário, os homens de Roger Smith esqueceram o nervosismo e partiram para mais uma exibição de encher o olho e que galvanizou os adeptos. O triunfo coloca o Benfica praticamente com os 2 pés no play-off da Liga dos Campeões, onde poderá defrontar o vencedor do encontro entre os ucranianos do Dynamo Kiev e os austríacos do Strømmen Gas. A decisão desta eliminatória acontece já na próxima terça-feira, na Dinamarca. Ten Hag puxa orelhas a Cristiano Ronaldo, é inaceitável. Treinador do Manchester United não gostou que o português tivesse abandonado Old Trafford após ser substituído. Eric Ten Hag deixou esta quarta-feira bem clara a insatisfação com o facto de Cristiano Ronaldo ter sido apanhado a abandonar Old Trafford antes do apito final, para o encontro de cariz particular com o Raio Vallecano, que terminou com um empate a 1 bola. O internacional português que falhou o arranque da pré-temporada alegando por motivos de ordem familiar, foi aposto a titular antes de ser substituído ao intervalo por Amand Diallo, que acabaria por valer uma igualdade aos Red Devils. Isso é inaceitável para toda a gente. Eu disse-lhes que isso é inaceitável e disse-lhes que estamos uma equipa, um grupo que deveriam ficar até ao fim, afirmou o novo treinador do clube inglês em entrevista concedida à estação de televisão neerlandesa Viaplay. De acordo com mais recentes relatos oriundos da Inglaterra, além do ex-Sporting, vários outros jogadores terão sido vistos a deixar o reduto de Manchester United mais cedo no passado domingo, entre eles o ex-Futebol Clube do Porto, Diogo Dalot. Treze dos 18 clubes repetem treinadores na nova temporada. 13 das 18 equipas participantes na edição 2022-2023 da Primeira Liga Portuguesa de Futebol vão arrancar com a prova com os treinadores que fecharam a época anterior, um lote de 17 portugueses e apenas um estrangeiro. O alemão Roger Smith, contratado ao PSV Eindhoven, que orientou em 2020, 2021 e 2022 para substituir Nelson Veríssimo no Benfica, é o único forasteiro e o primeiro de luz desde o espanhol Kirk Flores, 2008-2009, e é também o único estreante. Roger Smith, 55 anos, já passou por clubes como o Salzburgo e o Bayer Leverkusen e vai orientar uma das 5 formações que mudam de técnico. Os encarnados dos terceiros da última temporada são a única equipa que muda pelos resultados negativos, ao contrário do Sporting Braga, quarto em 2021-2022, Gil Vicente, quinto, Vitória de Guimarães, sexto, Estoril Praia, o nono, Carlos Carvalhal, dos Bracarenses, e Bruno Pinheiro, dos Canarinhos, acham por bem terminarem o ciclo, sendo substituídos por Artur Jorge, pelo ex-bifiquista Nelson Veríssimo, respectivamente. Por seu lado, Gil Vicente perdeu Ricardo Soares para os egípcios do Al Air e apostou em Ivo Vieira, enquanto Pepa não se entendeu nos termos da filosofia com a direção de Vitória de Guimarães e foi substituído por Moreno Teixeira.
De resto, as restantes formações, da grande maioria, 72,2%, optou por manter o técnico que encerrou a temporada 2021-2022 em 5 clubes. Não foi o que começou. Dos 18 técnicos, o mais veterano que respeita a permanência ininterrupta no mesmo conjunto é o campeão, Sérgio Conceição, que vai orientar o Futebol Clube Porto pela sexta temporada à procura de um quarto título, depois de 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Os 5 técnicos vão assim para a segunda temporada seguida dos clubes que comandam, tais como Luís Ferreira, foi a aposta ganha do Rio Ave no título da segunda Liga para desfazer o equívoco. Foi a descida de divisão em 2020-2021 ao segundo escalão. Pelo seu lado, Ruben Amorim, do Sporting, Paulo Sérgio Portimonense, Álvaro Pacheco, no Vizela, estão a preparar a quarta temporada consecutiva, e Armando Evangelista, no Aroca, e os promovidos Filipe Martins, no Casa Pia, Vítor Campelos, Desportivo de Chaves, a terceira. Não tem ainda controle. Vamos inaugurar agora uma nova rubrica. Urgências. Doentes vão poder recusar transferências para centros de saúde. A manchete fotográfica vai para Nancy Pelosi, justifica a visita em artigo exclusivo. Os GEUAs estão com Taiwan. Já aqui em baixo, Portugal vai limitar... vocês não conseguem ver. Portugal vai limitar gastos em edifícios públicos. Reunião para negociar valor por criança foi inconclusiva. E Costa versus Endesa, uma luta de poder de mercado. Já aqui ao lado, os transportes, a cadeira de rodas também vai. Aqui em cima, uma clara afirmação sobre a morte do líder da Al-Qaeda. Passemos então para o inevitável. João Galamba sabia que Nuno Ribeiro da Silva ia revelar argumentos. Não há, a manchete aqui laranja vai para Glenn Lewis. Não há oligarcas a querem construir uma estação espacial. Aqui Inês Torres. Tutankhamon pode ter escapado por um túmulo tão pequenino. E aqui em baixo, claro, a manchete para a morte do líder da Al-Qaeda. Que temos de mudar aqui uma coisa. Aqui em baixo, a morte do líder da Al-Qaeda, que foi um exercício, que foi uma missão levada a cabo pelos Estados Unidos, que decorreu com toda que decorreu na prefeitura. O Hospital de Santa Maria precisa de mais de uma centena de enfermeiros. O Superior Governo arrasa cotas para alunos favorecidos. Esporte de vida de artes em Battlesby vai ser desligado. Temos aqui o inevitável de dia 3 de agosto. Passemos então para o Diário de Notícias. Justiça, pais de anti-educação sexual estão a perder a guerra no Tribunal Europeu. A manchete fotográfica vai para Nancy Pelosi e a visita da Presidente da Câmara dos Representantes a Taiwan. Uma manchete aqui em baixo vai para a Endesa. A oposição critica a intermissão do governo e pede contas à ERSE. E carreiras médicas, diploma que uniu governantes e sindicatos da ordem
faz 40 anos. Aqui, Telecomunicações Executivo de Costa acompanha a intransparência da Anacom sobre prazos para a cobertura da rede 5G no país. Liga dos Campeões, Benfica goleia na Luz e fica um passo do play-off. E a Casa das Histórias Cascais comprou 2 pinturas de Paula Rega no Diário de Notícias. Vamos sim ao Jornal de Notícias. Multa com desconto para comerciantes que pagam ao pronto. A receita da ASAI cresceu 15,5% no primeiro semestre à boleia do regime jurídico criado há um ano. A manchete fotográfica vai para Terça de Ramos. Gonçalo brilha com a hat-trick. Novo emblema, novo embate na próxima semana na Dinamarca. Pode garantir já acesso ao play-off com o Benfica a ganhar 4-1 ao Midtjylland. Já aqui em baixo, Viseu, Feira de São Mateus atrai 500 mil de visitantes. Volume de negócios previstos quase duplica face a 2014. Gaia, obras no polo tecnológico arrancam no próximo ano. Parque Campismo da Madalena dá lugar a nova estrutura. E aqui em baixo a manchete para a China e Taiwan sobre a visita da Nancy Pelosi. Correio da Manhã. Aqui primeira manchete para o hat-trick de Gonçalo Ramos em estreia de luxo. Aqui os Leões acreditam ter dado dano com o jogo no Futebol Clube do Porto. E aqui uma notícia que está a chocar a comunidade jornalística nacional. Judite de Sousa na guerra, sem dinheiro para comer. Enviada para a Ucrânia sem seguro nem contrato. A jornalista não recebeu durante 5 meses. Temos aqui uma manchete mais pequena para 4 mortos e 15 feridos numa notícia que demos ontem. Um míssil, e aqui claramente o míssil norte-americano mata líder da Al-Qaeda. E aqui juros mais altos nos últimos 4 anos. Hotéis no Algarve já poupam água com toalhas e lençóis. E Costa mete Galamba a fiscalizar a conta da luz. Já aqui em cima, a PJ investiga padre suspenso por abuso de menor. Tudo isto para ler na edição do Correio da Manhã de hoje. Semanário Expresso. Novo aeroporto ainda vai demorar 1 ano a arrancar. A decisão judicial e PSD forçam o governo a lançar novo estudo para evitar riscos jurídicos. A manchete fotográfica vai para Augusto Santos Silva, candidato a Belém. O pior é fazer tabu, não abdico de nada. Aqui ao lado, António Ramalho volta às aulas. António Costa regressa de férias. Demissões na Nova. Inquéritos de abusos na Igreja. Durão e honoris causa de Católica. Horta Osório no grupo Imprensa. Futebol está de volta às expectativas para a Primeira Liga. Salgado responde por desvio do BES Angola. E mercenários sargentos de Putin na guerra na Ucrânia. Passamos ao Nascer do Sol, semanário. Medina nomeou ex-diretor investigado por corrupção. A manchete fotográfica vai para Luís Montenegro. O novo inclino na travessa do Poçolo. Sem chover, Tejo voltou a ter água como já não tinha desde fevereiro. Ricardo Batista Leite está em Lviv. É quando a atenção mediática baixa que aumentam as atrocidades. A DGS, concursos para recrutamento de técnicos ficam sem candidatos. E aqui em baixo, futebol, a exceção em queda de um Jesus que já não faz milagres. E neste Torres, as pirâmides de Giza eram revestidas de pedra branca, tudo para ler no Semanário Sol. Vamos ao regional. Diário de Aveiro. Rede que o governo anunciou não impede festa de urgência. A urgência de obstetrícia e ginecologia do Hospital Infante Dom Pedro em Aveiro encerrou na noite passada e voltará a estar fechada amanhã, falhando o funcionamento em rede de Serviço Nacional de Saúde. A manchete fotográfica vai para o Museu Marítimo de Ilha, que celebra aos 85 anos. Aqui em baixo, Santa Maria da Feira recua aos tempos da primeira dinastia. E aqui, na invasão da Ucrânia, Kiev começou a retirada obrigatória de civis de Donetsk. No Diário de Aveiro vem hoje um acompanhamento, este catálogo sobre as praias do distrito. Já para terminar, os jornais nacionais, vamos a Coimbra. Coimbra oferece espaço aos alunos de outros concelhos. A Câmara Municipal alargou o transporte gratuito na rede dos Serviços Municipais de Transportes Urbanos de Coimbra aos estudantes não residentes no município que frequentem escolas no concelho.
Destaque fotográfico vai para Briosa, começa a Liga 3 com menos 1 ponto. Castigo prende-se com falhas no pagamento de salários na época anterior. E aqui, suspeito de incêndios em Santa Combardão fica em prisão preventiva e 72% dos residentes na região estão satisfeitos com a sua vida. Para terminar em beleza esta edição dos jornais, hoje não vai haver regional, infelizmente. Vamos apresentar a capa e vamos mostrar a capa final da edição do Jornal Sousense deste mês, do mês anterior, aliás, do mês de julho. Um jornal informativo para a comunidade local, como é normal. As temas principais deste jornal sousense, como já podem estar a ver, vai para a Best Edition do Vagos Sensation Gourmet, para o Vagos Metal Fest 2022, para o BOC como uma aldeia oficial de Portugal e os campeonatos nacionais de atletismo em Vagos. A primeira notícia da capa, a notícia de abertura, vai para um professor da Universidade de Aveiro que foi suspenso. Também demos essa notícia numa edição dos 11 anterior. Um professor da Universidade de Aveiro foi suspenso temporariamente após a imposição de um processo disciplinar pela reitoria da instituição superior de ensino por definir a comunidade LGBTQ+, como organizações terroristas, como escreveu na sua página da rede social Facebook. Tudo isto e muito mais para ser visto na edição que irá sair já no próximo dia 5, a edição de julho do Jornal Sousense, que irá sair dia 5 de agosto. Portanto, chegamos assim ao fim da emissão das 11. Continuação de um bom dia. Pedimos novamente desculpa ao que aconteceu ontem, mas não foi culpa nossa, foi mesmo um problema técnico que houve com a eletricidade e depois vim a saber que não foi só aqui. Uma continuação de um bom dia, só de referir que no próximo domingo estaremos em direto da FAV, Feira de Artesanato e Antiguidades de Vagos, uma iniciativa da Câmara Municipal de Vagos e relembrem-se, domingo vão à Fava. Continuação de um bom dia um bom e continuação. Ai, agora perdi-me. Já está. Continuação de um bom dia e até amanhã, dia 4 de agosto. Até lá. Pela floresta, pela terra e por quem vive delas, por quem limpa, quem alerta e quem se distrai, por quem diz que não é consigo, por quem não desiste e quem já tinha desistido, por quem já acha normal e quem nunca achará, pelos que já cá estão e pelos que estão a chegar. Portugal chama, por si, por todos.